Estimados alunos da pós, bem-vindos a mais esse encontro. Sou o instrutor Mário Pool e vamos conversar hoje sobre o tópico 2, aprendizagens. Para falar em aprendizagem, vamos trazer aqui um dos relatos mais importantes, que é a aprendizagem baseada em projetos. Isso se tornou, de certa forma, uma das formas mais dinâmicas de poder potencializar a aprendizagem em sala de aula, trazendo a teoria com a aproximação dela à prática e ao mercado. Se nós falamos em aprendizagem voltadas para a questão empreendedora, é muito importante dizer e trazer que esse nosso aluno precisa ter essas relações bem claras de como que ele se engaja na ideia de poder entender os fenômenos a partir do momento em que ele sabe que existe toda uma relação muito próxima de realidade e teoria. Quando nós trouxemos isso num plano, a gente pode buscar um panorama sobre como que nós internalizamos o conhecimento, que é a primeira fase, digamos, para que o aluno possa, de alguma maneira, entender que todos aqueles fenômenos que ele vê na rua, que ele vê na sociedade, que ele vê no dia a dia, existe por trás dele efeitos e constituições científicas. E acho que talvez seja isso que o professor precisa cada vez mais entender, que a proximidade dele, ter engajamento desse aluno com o projeto e com os temas, não somente com o fenômeno em si, mas também com o interesse desse aluno na sala de aula, passa por essa relação. E essa relação vem de uma abordagem construtivista. Essa abordagem construtivista, ela se constitui de uma forma, que é uma metodologia, de poder trabalhar em sala de aula o projeto e o fenômeno como ele acontece lá fora. Por muitos anos se discutiu muito como é que a forma mais tradicional de ensinar poderia fazer com que o aluno pudesse ter interesse por isso. Por um bom tempo, e durante décadas, a forma e o próprio aluno já tinham uma consciência mais interna de que a sala de aula era do professor e que ele ia para lá para aprender. Passado um tempo e com a disseminação da atividade, da cultura, e agora nos últimos anos, nas últimas décadas, quando nós passamos a entender que as mídias, a informação, ela vai para a mão de todo mundo, principalmente da mão do aluno, e que a partir daí ele passa a ter uma outra relação com a informação, essas abordagens, essa relação entre objetos e conceitos, elas mudam um pouco, pois o interesse do aluno está justamente na velocidade que essa informação vem para ele, na forma como essa informação foi elaborada e tratada. Então a gente poderia dizer aqui que hoje qualquer estudante nosso se resolve e busca soluções de uma forma autônoma, de uma forma que ele consegue entender que muitas vezes a informação dele vai se juntar a outras relações que ele tem de buscar essas fontes, de poder cruzar esses entendimentos e fazer a sua abstração. Se fosse pensar por essa lógica, poderíamos até dizer, bom, mas então o professor é dispensável, né? E eu retomo aqui e volto a dizer que não existe aula sem o professor. O professor ainda é o organizador dessas múltiplas informações, da forma como isso transita hoje, principalmente falando em momentos, em épocas de multimídias, em épocas de redes sociais, em épocas em que hoje praticamente quase todos os nossos apps e acessos que temos hoje a sites, nos trazem informações objetivas. O trabalho em si, a forma laboral e como tudo isso começou a ter o seu modelo, o seu modal a partir das mídias digitais, a partir dos sites das redes, foi importante entender que a figura do professor teria que se tornar uma figura de maior interesse, uma figura com maior curiosidade, uma figura que pudesse trazer para esse aluno a equação de dizer, poxa, esse cara ainda tem coisas para me contar. E isso foi sendo buscado dentro dessa relação do construtivismo de trazer com que esses projetos pudessem ser projetos engajadores e que viessem a fomentar, numa relação até social, o interesse do aluno. A maior briga do professor hoje em dia é fazer com que esse aluno tenha interesse nas coisas que vão ser apresentadas. A gente sabe que um currículo, compartimentado ou não, um currículo é interessante porque ele tem ali conhecimento, ele tem informações, ele tem uma capacidade de poder fazer com que a valorização do conhecimento do aluno parta daquilo que ele também já carrega como sendo o seu escopo de informação. Por que a aprendizagem baseada em projetos na escola vem se tornando um dos métodos mais positivos e com melhores resultados? Pela própria forma de engajamento.
né? Nós temos hoje informações que são menores, nós aprendemos a fazer uma leitura mais dinâmica, aprendemos a ler as manchetes e aprendemos a partir daí reduzir isso, levando para alguns conceitos que são conceitos que cabem hoje dentro de uma escola. Aí tem uma certa pergunta que eu gostaria de fazer, né? Como é que nós podemos entender que uma escola se conecta com o mercado, se conecta com o mundo aí fora e consegue construir todinho uma forma de poder ensinar e aprender, aonde o próprio aluno se enxerga como sendo um protagonista. O que é ser esse protagonista? Esse protagonismo está ligado diretamente ao protagonismo do professor. E quando a gente faz a necessidade de poder entender que o professor hoje, que pensa já no mundo empreendedor, que o professor que pensa hoje no mundo de uma formação desse aluno, para que ele possa, a partir dali, também ter seus insights dentro de um mercado, dentro da comunidade, dentro do espaço que ele vive, nós entendemos que a escola tem que se adaptar e se modificar. Poderíamos até dizer que talvez pudéssemos adaptar para isso questões mais sofisticadas, trazendo salas de aulas mais equipadas, professores com recursos, mas está visto hoje que são conceitos que são muito mais atinentes à ideia de que o professor possa motivar esse aluno a que ele seja o movimento, a energia e o motor fabril das suas ideias, do que propriamente esperar e aguardar que ele tenha um espaço com todos os recursos para mostrar para esse aluno como é que se opera lá fora. Eu sempre gosto de contar que uma das melhores aulas que eu assisti em toda a minha carreira foi quando um professor embaixo de uma figueira e com um rádio de pilha fez os alunos escutarem a programação daquele jornal durante meia hora e a partir dali ele conseguiu construir uma semana inteira de aulas em cima de um projeto. O que fez esse professor, na verdade, foi instigar a curiosidade desses alunos, fazer com que esses alunos pudessem ter a sua opinião, posição e tecer uma crítica a partir dos seus entendimentos e de informações, e que a partir disso ele pudesse descobrir que muitas eram as visões a partir do ponto de vista da vivência e da vida que aquele aluno tinha. A partir de então, essas teorias foram sendo criadas, desenvolvidas, até que em algum momento algumas escolas puderam potenciar isso em espaços dedicados. A gente fala muito sobre salas makers hoje, que são salas adaptadas para o empreendedorismo, pois é o espaço onde o aluno coloca a mão na massa. É o espaço onde o aluno pode sentir a construção, as etapas e ver o seu projeto sendo construído com todas as relações que ele pode ter de sentimentos que vão desde do êxito à frustração. Então, quando isso acontece, é a forma com que hoje o professor consegue aliar teoria e prática dentro de um mesmo ambiente, podendo trazer isso de uma forma prototipada, podendo trazer isso de uma forma experimentada, fazendo simuladores ou fazendo com que o próprio aluno consiga entender que a partir dos seus erros e tentativas, ele consegue talvez dimensionar outras soluções. E tudo que se busca dentro de um ensino empreendedor é justamente fazer com que esse aluno encontre soluções. O ensino em si, ele está pautado nisso. Eu trago todas as questões dos problemas e falar em educação pautada por projetos é justamente isso, é desenvolver esse raciocínio de que eu posso planejar, pensar, testar e ver a possibilidade de uso e aplicabilidade para aquilo que eu estou desenvolvendo. Protótipos e simuladores é um grande aliado da sala de aula. Mas para isso o professor precisa trazer talvez e buscar no seu locus aonde ele consegue encontrar na sua prática, aonde ele consegue encontrar naquilo que melhor ele tem com embasamento não somente científico e teórico, mas também pela sua vivência. Por isso que eu digo que cabe muito aqui a vivência do professor em poder estar diante dos seus alunos de uma forma muito natural, não se colocando talvez como professor, mas como um coach. A gente fala sobre isso dentro dos capítulos, e o coach é justamente o sujeito que entra no mesmo patamar, no mesmo nível dos alunos, porque ele passa a formar um time, ele forma uma equipe. Esse coach é dado a ele a primazia de poder organizar os pensamentos, organizar as ações, organizar toda aquela lógica de como é que nós vamos começar a entender o fenômeno, estruturar o fenômeno e, a partir dali, talvez buscar novas soluções. Na visão dos alunos, que é uma visão múltipla, e a partir daí ele consegue entender que todas as informações que ele julga necessário para o dia a dia dele,
estão disponíveis e, ao mesmo tempo, são elementos importantes para que ele, a partir de um desafio, de fazer com que um projeto possa buscar soluções novas e que ele possa ser identificado com isso, ele utilize todo esse arcabouço de informações que até hoje muitas vezes recebe crítica dizendo que o adolescente, que o jovem, enfim, utiliza esses recursos hoje da internet, temos o smartphone, um telefone celular na mão, e que muitas vezes isso fica sem ter sentido de construção de conhecimento para a vida dele. Eu discordo muito desse conceito, porque o conhecimento é justamente isso, é uma organização de muitas informações, né? E isso é uma característica crucial da aprendizagem baseada em projetos. É quando a gente começa justamente a ver nos nossos alunos, né, essa relação de como que essa motivação surge, porque os interesses dos alunos também são de se apresentar como sendo pessoas que podem e têm possibilidades de não somente fomentar, de ajudar, de poder buscar soluções novas, mas trazer o seu ponto de vista, que é um ponto de vista geracional. E aqui talvez tenha sempre um tabu, né, que é essa relação geracional de que o professor talvez se identifique muito pela sua idade com relação ao seu aluno, pois acha que os seus anos de vida, de alguma forma, o distancia. Bem pelo contrário, os anos de vida aproxima. Não podemos esquecer que hoje nós não temos mais questões geracionais em bancos de sala de aula, em bancos de universidades. É muito comum encontrar professores mais jovens que alunos. Mas para que isso possa entender, essa motivação, essa responsabilidade pela aprendizagem, ela está muito envolvida da forma como esse professor acolhe. Então esse acolhimento, gente, é uma ideia de poder fazer com que o aluno instigue seu conhecimento a partir de um tema que seja um tema criativo ou um tema notório dentro daquela comunidade ou das situações problema que esses alunos vivem. Então, algumas fases, algumas questões importantes de poder estabelecer educação a partir de projetos, é que a gente tem que entender que isso cria um conhecimento e uma compreensão de forma integradora. E o que quero dizer com a palavra integradora? É que eu vou estudar aquilo que está mais próximo das situações em que eu posso ser um partícipe com soluções. Muito importante o professor entender e conhecer a sua sala de aula. No momento que ele tem um histórico breve dos seus alunos, das questões que envolvem a comunidade que ele vive, da forma como ele hoje lida com esses problemas e de como ele se vê imbuído em querer resolver, talvez seja o início de todo um projeto, de uma proposta, e a partir daí, então, de trazer um fenômeno a ser explorado pelos alunos. Eu sempre sugestiono que a gente, quando encontra um grupo de alunos interessados e que estão talvez querendo mostrar como é que lidam com as suas informações e até onde seus compromissos sociais ou compromissos científicos, técnicos, querem ajudar a desenvolver alguma solução, eu acho que a partir desse momento, quando o professor consegue trazer essa consciência numa discussão ampla, clara e aberta, ele passa a ter então uma equipe. O time está formado para iniciar um processo de aprendizagem a partir de projetos. Sustentar o conhecimento, gente, é algo que a gente sempre se preocupou ao longo do tempo. Existe uma relação muito clara, e por que hoje eu posso afirmar que todas as escolas e entidades que trabalham a partir dos projetos educacionais, elas têm uma relação de conclusão e troca, e ao mesmo tempo de sustentação desse conhecimento por muito mais tempo. O conhecimento por si só, eu já havia pesquisas mostrando que por uma palestra bem dada, por uma pessoa que possa ser notório dentro do seu saber, que esse conhecimento, ele é captado pelo grupo que assiste de 10% a 15%. E isso fica muito próximo a algumas questões que foram faladas nessa palestra a partir do momento em que o aluno se identifica com aquele tema. Todo o resto é perdido, todo o resto ele passa e não fica. É um conhecimento de informação que é muito volátil. Quando a gente se envolve com as etapas de um projeto, tu fica muito imbuído em poder tentar entender cada etapa como sendo um fenômeno a ser descoberto, um fenômeno a ser entendido, até mesmo que eu possa chegar na integralidade. Então, etapa por etapa é muito mais engajadora. Entregar o problema para buscar soluções
Dizer para um aluno que ele precisa, então, ir a campo e fazer uma pesquisa, que ele precisa ir para as redes buscar mais informações, que ele precisa entender sobre dados e informações, precisa saber compilar esses dados e fazer uma leitura. E essa leitura é uma leitura pessoal, pode ser uma leitura, a gente pode ter 15 alunos cada um com a sua visão com relação ao mesmo fenômeno. O projeto, a aprendizagem por projetos prevê isso, né? Esse é um lado legal, porque a gente pode construir até num formato de segunda etapa, o famoso brainstorm, onde a gente lança as ideias todas e a partir daí então começa-se a buscar os pontos de interesse, todas as relações onde o grupo de alunos consegue enxergar que existe ali então uma problemática comum a todos. E é nesse momento então que se lança o desafio, né? Então, os alunos aprendem a comunicar através da resolução de problemas e quando começam a descobrir que para cada resolução existem umas etapas a cumprir, conhecimentos prévios, que existem pontos de vista que vêm junto com a vivência desse aluno. E, gente, nunca desconsidere a vivência de um aluno. Jamais a gente pode pensar que esse aluno não está trazendo informação. Tudo que ele passou, seja com 14, 15, 16, 20 anos, essa história de vida dele tem informações, tem relações com a tecnologia, tem relações técnicas, tem relações científicas e relações sociais. Então ele já vem com tudo isso. Talvez o formato, a necessidade de ter o professor nesse papel de coaching é justamente organizar essas informações e esses momentos, né? Então, quando nós buscamos entender que um aluno ele vai experimentar uma variedade enorme de tarefas de aprendizagem, é porque esta é a organização do professor. Então, não se assustem quando se pensa assim, então, mas um projeto eu tenho que constituir esse projeto do início, meio ao fim, eu tenho que ter resultados que sejam resultados esplêndidos, que vão trazer com certeza uma nova solução para um problema muito crônico. Não é essa a forma, não é esse, até podemos chegar nisso, as universidades fazem isso com esse intuito, né? Nós estamos trazendo justamente uma experimentação, uma iniciação ao mundo da pesquisa a partir dessa relação de investigar o fenômeno. É de trazer o aluno para uma crítica mais contemplada a partir daquilo que ele entende. Por que chegamos nesse ponto? Por que esse problema existe? O que poderia ser feito para amenizar esse problema? Se eu tiver que analisar esse problema para buscar uma solução para ele, o que eu preciso saber? Ou melhor, o que eu já sei e que é uma informação que vai contribuir a partir daí. Então a gente começa a entender que o aluno também se questiona, né? Então, se ele obtém uma resposta à necessidade dele de aprendizagem a partir do entendimento que ele tem informações a contribuir e que tem coisas que vão desafiar ele porque ele ainda não entende, cabe aos nossos professores fazer com que tudo isso se reúna. Trazendo sempre aquela relação mais clara de dizer para esse nosso aluno, olha, eu tenho um ponto de vista sobre esse fenômeno, eu tenho um ponto de vista sobre esse problema. E o teu? Se nós falamos e usamos muito a palavra desafios, né, é porque é uma palavra que realmente hoje faz com que a gente busque sempre encontrar soluções para qualquer situação, seja um problema pessoal, seja um problema mais crônico ou comunitário. Então, falar em desafios da aprendizagem baseado em projetos, talvez seja essa palavra que elenca a necessidade de fazer com que nós, professores, entendamos o que é um projeto educacional. O projeto educacional ele não é diferente de um projeto industrial, de um projeto comercial. Ele é um projeto que justamente traz essas etapas, prepara e mostra a esses alunos para que eles possam também, talvez mais tarde, na sua etapa de vida laboral, entender que desde a sua base de educação, ele conseguiu entender que as relações todas são constituídas por processos. E esses processos, gente, é aquilo que faz com que a gente consiga juntar unidades para poder ter o todo. A relação de unidades e todo, ela vem justamente num processo até fenomenológico, quando a gente faz a desconstrução do fenômeno e a partir daí passa a entender as partes. E aí isso vem muito ligado à própria pedagogia de Dewey, que falava sobre isso. Quando nós entendemos uma parte e sabemos que ela está fazendo o seu papel dentro de um todo, bom, logo eu me remeto a poder entender o todo a partir das partes. Então a ideia de poder saber que a gente se lida muito bem com um desafio de aprendizagem, aonde esse aluno vai nos trazer talvez um problema pessoal ou da sua comunidade,
talvez seja a primeira base para poder desmistificar a ideia de que aquele problema não pertence a ele e que eu não tenho condições de poder buscar soluções. Eu acho que ver os fenômenos, principalmente dentro de escola, quando nós lidamos com componentes curriculares, quando a gente lida com unidades, quando trabalhamos com uma trilha de aprendizagem já planejada, quando a gente tem ainda dentro da visão de um currículo compartimentado, é esse o momento que a gente pode explodir o currículo. É o momento que o professor pode e deve ser protagonista no sentido de estimular o aluno a ver as partes e esquecer o todo por um momento. De alguma forma, talvez até nas partes estudadas, pesquisadas e redimensionadas com outras visões desses alunos, ele possa reconstruir a solução, sem que ele tenha que afetar diretamente o problema apresentado. Nós falamos muito de modelos, né? Então, quando a gente pode buscar, eu até deixaria a pergunta, né? Quais são os modelos aplicáveis na relação de trabalhar a educação com projeto? O projeto aplicado, gente, ele é um projeto que ele foi não somente dimensionado, mas ele está dentro da mente do professor com as suas etapas. Eu sempre aconselho muito, não traga um problema para o aluno, traga um processo para o aluno. O problema vem dele, deixe com que o aluno busque o tema. A temática é importante, mas a temática que o aluno mais se relaciona, talvez seja a questão da temática da sua geração. Se ele tem hoje, vê nisso uma situação, é porque isso incomoda. E toda vez que nós nos sentimos incomodados é quando a gente vai em busca de soluções, naturalmente para qualquer situação da nossa vida. Essa forma acontece também técnica e cientificamente dentro de um espaço de sala de aula. Então, esse aluno ele vai se encontrar justamente dentro dessa relação, de entender que ele pode questionar o problema que ele vive, trazer isso para um grupo e, a partir então de uma estrutura de processos, ele vai entender as partes e, por sua vez, talvez ele encontre uma resposta pela forma como o fenômeno se apresenta. Muitas vezes o cenário, o ambiente pode também ser preparados para isso. Eu posso ter um problema num cenário e quando eu faço uma prototipagem, quando eu faço um modelo, quando eu consigo construir isso, e se eu levar esse mesmo problema para um outro cenário adaptado, talvez ele não aconteça ou talvez ele nem seja um problema dentro desse cenário novo. É quando justamente a gente busca entender essa relação. Nós temos agora, com a chegada do novo ensino médio, os itinerários formativos, né? E para mim é o melhor modelo que nós temos hoje de integralização da ideia de trabalhar com projetos num currículo já pensado e planejado. O novo ensino médio está vindo para nós com essa possibilidade de fazer com que os alunos, desde o início, primeiro pela própria escolha, né, do itinerário formativo, ele vai buscar as disciplinas com quem ele tem mais afinidade ou com os problemas ou com questionamentos que ele acha mais interessante. Com isso, ele consegue fazer de uma forma muito natural o seu engajamento. Eu não preciso estar estimulando um aluno a poder gostar de um problema para poder se envolver com ele. Talvez ele traga a partir daí. Se essas disciplinas estruturadas dentro dos itinerários formativos do novo ensino médio são estimuladoras, por sua vez, eu já tenho todos os princípios básicos para poder trabalhar com um projeto em sala de aula. E é óbvio que a gente trabalha com isso a partir também de muitos ensinamentos e de coisas que a gente vai trazendo para o aluno a relação que ele tem em lidar com esses sentimentos, né? A gente fala em êxitos e frustrações da proposta do trabalho com projetos. Muito importante trabalhar o erro, muito importante entender o erro, muito importante ser aliado do erro. Todo e qualquer projeto científico, gente, ele faz parte, trabalha com isso. Se nós não temos o erro como sendo uma relação de orientação, talvez a gente possa, às vezes, apresentar uma solução e que ainda não é a melhor solução, ou não é a mais ampliada, a mais sofisticada. Talvez se a gente trouxer para o nosso aluno essa ideia de que ele possa realmente entender que toda vez que ele se dispõe a fazer uma ação, construir um processo, jogar esse processo a partir da prototipagem ou de um simulador e ele não obter a resposta que ele desejava, talvez ele esteja já tendo um ganho muito claro daquilo que ele possa corrigir. E o processo todo é um funil, ele é reducionista. A gente vai corrigindo os erros, eles vão diminuindo, até chegar naquele modelo que a gente julga que é o modelo mais adequado para trazer uma solução. Isso, gente, é uma bancada, né? A gente pode trabalhar isso teoricamente, nós podemos trabalhar isso a partir de uma atividade prática, dentro de um laboratório sofisticado, embaixo de uma árvore.
trazer com que o aluno entenda o seguinte, que toda vez que eu preciso encontrar soluções para o fenômeno que me aflige, para o problema que de repente eu considero que é um problema que possa ter correção ou uma solução pelas minhas mãos, eu posso entender que existe um processo, e esse processo, gente, é um processo científico e técnico. Obrigado a todos, encerramos aqui e de alguma forma lembre-se, projeto em sala de aula é a forma mais adequada e mais próxima de trazer o mundo aos seus alunos.